E hoje eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Ruth, capítulo de número 1. E nós vamos ler aqui o verso de número 16 e 17. Eu vou dar um tempinho aqui para você encontrar aí o texto. Eu gosto sempre de incentivar vocês a abrir o texto, ler, pois a palavra de Deus é o alimento para a nossa fé, é o nosso espírito, a nossa alma. Então, sempre que você abre a Bíblia, lê, medita na palavra, você está fortalecendo a sua fé. Você está alimentando o seu espírito, fortalecendo o seu homem interior, né? A sua alma. E é por isso que eu incentivo você a acompanhar a leitura. Desde já eu quero pedir aí uma licencinha para mim estar tomando aqui o meu café com leite. Oh, glória! Hoje eu tô com o meu copo aqui de vidro, né? Esse aqui eu tenho que tomar mais cuidado. Esse eu tenho que tomar mais cuidado, que se ele cair, ele não é tão da fé, né? Que nem o outro copo lá, o meu preferido, né? O azul. Esse aqui já é o vaso mais frágil, né? Mas vamos lá. Acredito que já deu tempo aí de você encontrar, né, o livro de Ruth, capítulo 1, o verso de número 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e minha face dê ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Bendito seja o nome do Senhor. Que esta palavra possa abençoar a sua vida, fortalecer a sua fé, abençoar a sua casa, a sua família. Esta palavra fala de um casal que eles moravam, né, habitavam em Belém de Judá.
O nome da esposa era Noemi. E o nome do seu marido era Elimeleque. Eles tinham 2 filhos, né? E devido a uma crise que Belém estava enfrentando, rumores de fome, eles decidiram sair de Belém, de Judá, e foram para uma outra terra que se chamava Moabe. E ali, a princípio, tudo correu maravilhosamente bem. Os seus 2 filhos conheceram 2 moabitas, né? E se casaram. E eles habitaram ali naquele local aproximadamente por 10 anos. Porém, nós sabemos que existe o dia mau. Existe um caminho na tormenta. E tudo isso é bíblico. Existe o tempo da glória, né? Mas também existe o tempo da perda, o tempo da lágrima, o tempo do luto. Essa vida aqui é uma guerra. Jesus disse que nessa vida nós teríamos aflições, mas Ele garantiu. Ele disse: tem de bom ânimo. Eu venci essa vida, esse mundo. E Ele garantiu que eu e você vamos vencer também. Elimeleque, ele morre. E agora Noemi se encontra numa situação difícil. Se já não bastasse ali a perda, né, no sentimento, né, ela ser ali impactada pela perda do marido, também tem ali outras questões financeiras, né? A esperança seria os 2 filhos, mas os 2 filhos dessa mulher também morrem. E agora ela está sem o marido e sem os seus 2 filhos. E nós estamos falando aqui de uma mulher que já tinha
um certo avanço, né, na idade. Não era mais uma garotinha, né, não era mais uma menininha que tinha ali todo o vigor, força, né? E ali ela tem uma reunião com as suas duas noras, né, que também estavam viúvas. E ela dá um conselho. Ela fala: olha, minhas filhas, eu estou voltando para minha terra. A mão do meu Deus pesou sobre mim. Eu abandonei a minha terra, eu deixei, eu deixei de lado o tempo do louvor, o tempo da adoração. Eu por causa do medo da crise, da fome, eu abandonei tudo e vim para uma terra estranha, onde aqui ninguém crê no meu Deus. Aqui ninguém adora ao Deus que eu aprendi a adorar, eu aprendi a glorificar, eu aprendi a louvar. Eu estou longe da minha terra, eu estou longe da minha fé. Era isso que Noemi estava transmitindo para aquelas duas mulheres. E ela disse assim: vocês ainda são jovens, vocês podem reconstruir a vida de vocês. Volte para casa dos seus pais. Encontre uma pessoa. Ainda dá tempo de vocês reconstruir. Eu já sou velha. Eu não tenho mais como gerar, entregar algum filho para vocês se casarem. E ainda que acontecesse um milagre de eu ficar grávida com a minha idade e tivesse filhos homens, até eles crescer, atingir a fase adulta, vocês já vão estar velhas. Então eu não tenho nada para oferecer para vocês. Volte para a casa dos seus pais. Orfa, que era uma das nora, deu um beijo na sogra e voltou para a casa dos seus pais. Mas Ruth, que é aqui a personagem aqui principal da nossa história,
de hoje, ela olhou para a sogra e ela falou exatamente o que nós lemos aqui no verso 16 e 17. Ô palavra abençoada. Bendito seja o nome do Senhor. Ruth era uma moabita. Ela não entendia nada da fé de Noemi, do Deus de Noemi. Ela estava vendo a sua sogra com a vida quebrada, destruída. Ela não tinha nenhum motivo para acreditar nesse Deus. Mas ela foi impactada pela fé da sua sogra. Porque é fácil você falar que você vai adorar a Deus quando você está com a conta gorda, transbordando lá no banco. É fácil você dizer que você vai adorar a Deus quando você tem um carrão zero, você tem uma casa muito boa, tudo tá fluindo muito bem. Aí é fácil você falar, eu vou adorar o meu Deus. Mas Ruth, ela foi impactada vendo uma velhinha, uma senhora, que perdeu tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus. Ruth foi impactada pela pregação da sua sogra. Ela estava falando ali, ó, eu perdi tudo. Eu estou me rastejando. Mas eu vou voltar pelo caminho da adoração. Eu perdi tudo. Mas eu vou voltar. Ela até fala, hoje eu me sinto uma mulher amada. Eu perdi tudo. Os maiores tesouros que eu tinha na minha vida, Deus levou. Eu me lembro aqui da fala de Jó. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou voltar. Eu vou voltar para a terra da adoração. Eu vou voltar para a terra da minha fé. Lá está o meu povo. Eu não deveria ter saído. Eu deveria ter enfrentado a tempestade.
os vendavais ali, firme na rocha. E Ruth, ela é impactada com a pregação de Noemi, não em palavras, mas no exemplo de vida. Porque a melhor maneira de você pregar o Evangelho é com o seu exemplo de vida. E ela estava falando ali com o seu exemplo de vida. Eu vou voltar a adorar. Eu vou voltar. E Ruth vê Orfa, que era a outra viúva. Ela vai dar um beijo na sogra e volta para casa dos pais. Ruth tinha tudo para fazer a mesma coisa, mas ela olha para a sogra e fala: não, minha sogra, não insista para mim te deixar, porque eu não te deixarei. A partir de hoje, o teu povo vai ser o meu povo. E o teu Deus, oh, bendito seja o nome do Senhor. O teu Deus vai ser o meu Deus. Aonde você morrer, morrerei eu. Aonde você for sepultada, ali eu vou ser sepultado também. Só a morte vai me separar de ti. Eu tô contigo. Que palavra poderosa. E aí, Noemi entendeu que não ia conseguir fazer aquela mulher desistir. E aí ela aceitou a companhia daquela mulher. E aí as duas arrumam ali as malas e vão encarar agora uma viagem para Belém de Judá. Ali começa uma nova história. Ali começa algo novo na vida dessas duas mulheres. E como eu venho aqui profetizar a vida, profetizar a vitória.
E dentro desta palavra eu quero profetizar para a sua vida. Está começando um novo tempo para a sua vida. Um novo tempo para a sua história. Em nome de Jesus. Você crê nesta palavra? Você toma posse dessa palavra? Então eu vou pedir mais uma licencinha aí para mim tomar o meu café com leite aqui. Eita glória! Para você recomeçar algo não é fácil, né? Às vezes você está ali cheio de planos, projetos, sonhos. E de repente você vê tudo cair por terra, ser destruído. Aí você tem que reconstruir. E um recomeço não é fácil. Quando Noemi e Ruth chegaram em Belém de Judá, Noemi percebeu que ela não tinha mais nada ali. Tudo que era deles, ela tinha perdido. Agora essas duas mulheres estavam ali, desamparadas, não tinham o que fazer, não tinha para onde correr. Então, Ruth olha para a sogra. Aleluia. E ela fala: não se preocupe, minha sogra, eu sou jovem ainda. Eu tenho força. Eu vou trabalhar. Eu vou arrumar um trabalho e eu vou sustentar eu e a senhora. E ela sai pelos campos, pelas fazendas, procurando um trabalho. E ela encontra um trabalho em uma fazenda para colher espigas, né? E ela estava ali fazendo o seu trabalho. E num belo dia, quem resolve aparecer ali na fazenda? O dono da fazenda. Ele veio ali para ver as suas terras, seus funcionários. E quando ele olhou para aquela moça, foi amor à primeira vista. E ainda tem gente que não acredita nisso, né? Ah, esse negócio de amor à primeira vista não existe. Mas quando a obra é de Deus, quando é um trabalhar de Deus, aí parece um conto de fadas, né? É por isso que eu sou apaixonado por contos de fadas.
porque eu creio que isso pode acontecer na vida real. Basta ser um trabalhar de Deus, um mover de Deus. Aí acontece. E quando Boaz, né, o dono ali da fazenda, ele olhou para Ruth, Deus colocou algo lindo no coração dele, chamado amor. E aí ele foi ali chamou ali o encarregado, né, que tinha dado ali o serviço para ela. Falou, quem que é aquela moça? Aí começou a contar para ele a história. E daí ele já começou a entender que tinha um desenrolar de Deus ali, porque ele ficou impactado com a história da moça. Olha, ela é moabita, né? Ela deixou a casa dos pais e veio acompanhar Noemi, né? Que também perdeu o marido. E, nossa, uma história assim muito triste, mas ela, assim, um exemplo de vida, né? Tá aí trabalhando para sustentar ela, para sustentar a sogra diante de tantas perdas na vida, mas ela tá aí lutando, perseverando. Aí o dono da fazenda deu uma ordem, falou assim, ó, pega aí os homens, coloca eles na frente dela e manda eles deixar cair as espigas. Porque dessa forma ia ficar muito mais fácil para ela pegar. E ele ainda fala, eu sou o dono aqui, não quero que venha me questionar, é ordem minha. Vai na frente dela e vai soltando, derrubando ali as espigas. E aí eu sei que aquele dia foi uma festa, porque ela encheu ali, vamos colocar aqui o saco, né, de espigas. E ela chegou lá diante de Noemi, toda feliz. Aleluia. Deus é poderoso. Como ele escreve as histórias no mínimo detalhe. Aquela mulher chega e entrega ali para Noemi as espigas, né, o que ela tinha conquistado ali através do seu suor, do seu trabalho. E aquelas duas mulheres começam agora a glorificar a Deus pela provisão. E ela começa a dar detalhes, né, da fazenda, de quem era o dono daquela fazenda. E aí Noemi começa a glorificar a Deus. Porque ela entende que Deus estava naquele negócio. Porque Boaz era parente próximo de
Elimeleque, né? Então seria ali uma esperança de acontecer ali um resgate de tudo aquilo que ela tinha voltar para as mãos dela. E ela já começou a ver uma luz no fim do túnel. E ela fala para Ruth: Ruth, esse homem é parente próximo. Ele pode, ele tem o direito, né, de se casar com você e devolver a honra da nossa família. Oh, meu Deus. É conhecido como o remidor, né? Boaz, ele é visto na Bíblia como uma tipologia de Cristo, o remidor. O que é isso? É uma pessoa que vem para resgatar aquilo que tinha se perdido. Ele vem para comprar aquela dívida, para pagar aquela dívida, né? Ele vem para assumir aquilo. Ele bate no peito e fala: não, essa situação é minha, deixa que eu resolvo. Esse é o remidor. E aí, Noemi aconselha Ruth a se aproximar de Boaz. E aí ela se aproxima e faz aquela coisa toda. Não dá para mim entrar em muitos detalhes aqui, porque a nossa hora já foi. E aí acontece a conversa, né, de Boaz e Ruth a respeito de casamento e aquela coisa toda. Só que Boaz, ele deixa bem claro ali, fala: ó, só que tem um problema. E é sempre assim, né? Você pode ver os heróis da fé, sempre quando eles encontraram ali um grande amor, sempre tinha uma barreira, um obstáculo. Porque nada chega fácil, né? Ainda mais quando é bênção de Deus, né? Que é algo que é um tesouro. Não vai chegar assim de mão beijada, sempre tem barreira. E aí Boaz fala: ó, só que tem um obstáculo aí. Porque tá certo, eu sou aí da parentela, né? Porém tem um que é mais próximo do que eu. E perante a lei aqui, ele tem total direito de ser o remidor. É lógico que eu estou conjecturando aqui, né? Mas eu imagino Boaz e Ruth, né? E Noemi fazendo ali uma campanha de oração. Vamos fazer uma campanha de oração aqui. Vamos entrar num propósito, vamos entrar num manto aqui de Jeová. E vamos orar para o homem rejeitar, né?
Porque se ele não quiser, aí eu tomo posse da bênção. E aí o que ele fez? Ele reuniu, né, os anciãos, chamou lá o, o homem, que era o parente mais próximo, que teria então o direito, né? E ele faz ali uma reunião, né? Ele quer deixar tudo às claras, né? Ele quer fazer tudo certinho. É que nem hoje, né? Hoje, quando você vai passar algo para o seu nome, né? Você tem que ir lá no cartório, tem situações que você tem que estar diante do juiz, né? Tem que ter as testemunhas, tem que ter o advogado, né? Então, era mais ou menos isso que ele estava fazendo, mas naquela época, segundo ó, a lei daquela época, os costumes, né, daquele país, daquela nação, enfim. E aí eu sei que Deus entrou nesse negócio de uma maneira tão forte que o homem olhou para aquilo e falou assim: não, eu não quero não, eu, eu abro mão, pode, pode ficar para você. E ali Boaz não perdeu tempo, já pegou a bênção, já tomou posse ali da bênção e falou: ah, então é minha, tá aqui na presença das testemunhas, né? Tá todo mundo aqui, as autoridades, tá, né? Tá decidido, a vitória é minha, né? Então tá aqui, tá, já tá tudo assinado, tudo declarado aí. E aí foi decidido ali, né, que Boaz então era o remidor. E ali Boaz foi e comprou, né, todas as terras, tudo que era de direito de Elimeleque, né, o falecido esposo, e de Noemi. Ele resgatou, ele comprou novamente. Aleluia. Exatamente o que Cristo fez conosco. Aquela dívida que nos era contrária, ele pagou, ele nos resgatou. E para finalizar essa belíssima história, Boaz se casa com Ruth e eles tiveram filhos, né? E a descendência deles, através da descendência de Boaz, de Ruth, nasce quem? Será que você sabe me dizer quem que nasceu através da descendência? O grande rei Davi. Aleluia. Ruth, que era uma moabita e que tinha tudo para morrer no anonimato. Agora o nome dela ficou registrado na história. Boaz se tornou então o bisavô do grande rei Davi, um dos maiores reis que aquela terra conheceu. Um menino que não tinha nem idade para se alistar, né, no exército, que foi levar comida para os irmãos que estavam na guerra. E ele viu um gigante afrontando o exército do Deus vivo. E ele foi lá com uma espécie de um estilingue na mão. Aleluia. E derrubou aquele gigante. E
toda a nação e o mundo na época tiveram que engolir seco que Deus estava com aquele menino. É da descendência de Boaz e de Ruth que nasceu esse menino. E depois, consequentemente, vem da linhagem, do rei Davi, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Não desista. Não desista. Deus tem uma nova história. Não desista. Eu estou profetizando, estou sendo uma voz do céu. Não desista. Deus tem uma nova história. Amém, pessoal? Nossa história hoje foi um pouquinho mais longa, né? Passei aí bem do horário, mas eu creio que esta palavra pode mudar o rumo da sua vida, da sua história, se você acreditar nela. Amém? Eu vou ficando por aqui. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida, profetizando vitória. Nunca se esqueça que hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Deixo aqui um forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima.